De volta com o Balanço Geral Sergipe, grato demais estou pelo carinho da sua audiência. E agora, eleições 2024, o voto na Record. O Balanço Geral Sergipe encerra hoje a série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Aracaju. A ordem foi definida por sorteio na presença dos representantes dos partidos. A 7ª candidata a ser entrevistada é Niuly Campos, do PSOL. As entrevistas vêm contando com a participação para lá de especial dos jornalistas André Barros e Luiz Carlos Foca, apresentadores da Nova Brasil e Transamérica, rádios do Sistema Atalaia de Comunicação. Niuly, já quero dizer que é um prazer recebê-la aqui, muito obrigado pela presença. Nós já iremos ouvi-la, mas antes, permita-me dar boa tarde aos meus colegas de trabalho. Foca, André, boa tarde. Boa tarde, Lucas, candidata, Foca, caros telespectadores. Estamos aqui mais uma vez nessa missão importante, que é ouvir os candidatos, né? Hoje a Niuly Campos, que tem sempre muita coisa a falar, e tenha certeza, temos muita coisa a perguntar, viu? É para valer, viu? Boa tarde, Lucas, boa tarde, candidata, boa tarde, André, e a você ligado na TV Atalaia. Vamos embora para fechar essa sabatina, né, com a candidata Niuly Campos do PSOL. Candidata, muito boa tarde mais uma vez. Repito que é um prazer recebê-la aqui, nós já queremos te ouvir. Eu tenho feito uma pergunta a todos os candidatos para começar essa série de entrevistas, que você não pode ser diferente. Eu te pergunto, por que você merece ser prefeita de Aracaju? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Foca, André, todo mundo que está nos acompanhando aqui nos estúdios. Boa tarde aos telespectadores da TV Atalaia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer e parabenizar o Sistema Atalaia de Comunicação, mandar um abraço para a Jéssica, em nome dela, cumprimentar todo mundo que constrói o Sistema Atalaia de Comunicação, um excelente repórter. Veja, Lucas, eu mereço ser prefeita de Aracaju porque o povo merece estar no comando da prefeitura do nosso município. Porque eu não sou e não estou aqui porque sou filha de nenhum político tradicional, porque não sou parente, porque não sou esposa, porque não estou ligada àqueles que já estão no poder e há mais de 20 anos controlam a nossa cidade e que já têm os acordos pré-estabelecidos. Nós estamos aqui, eu sou porta-voz de um projeto construído coletivamente, a partir do diálogo com o partido que mais cresce no Brasil e do diálogo, sobretudo, com o povo de Aracaju. Nós aqui estamos representando a força das ideias que atravessam o tempo, Lucas, de viver numa cidade real e possível, com o busão 0800 funcionando, com a maternidade atendendo a senhora e o senhor, atendendo as mulheres de Aracaju com qualidade, de a gente ter serviço público de qualidade, educação de qualidade, professor valorizado, a gente ter uma cidade que seja referência mundial em sustentabilidade, e tudo isso é possível desde que o dinheiro do orçamento de Aracaju esteja a serviço do povo. A gente precisa de uma prefeita que coloque a máquina da administração a serviço do que mais precisa. É só por isso que faz sentido fazer política e é por isso que eu acredito que a gente tem que estar na prefeitura de Aracaju. Candidata, eu acho que Aracaju vive um momento muito difícil com relação à saúde pública. Temos uma maternidade que foi inaugurada há pouco mais de um ano, que é a Lourdes Nogueira, que fechou um contrato de forma, nessa nomenclatura de OS, né? Com uma empresa, um montante aí de aproximadamente 8 milhões de reais, e as pessoas sempre questionam justamente esse valor e pelo que é ofertado. Esse é um ponto também que tem que ser discutido nesse processo eleitoral, mas a saúde de uma forma geral. Como é que a senhora observa a saúde pública hoje em Aracaju e o que é que a senhora pode fazer na prática mesmo, em ações efetivas, 4, 5 ações que a senhora possa citar para a gente, que pode melhorar a saúde de forma prática, de forma imediata? Bom, eu agradeço a pergunta. Veja, o que acontece na maternidade é, na verdade, um escândalo, né? Porque nós temos um volume muito alto de recurso investido ali para uma maternidade que deve ser de referência mesmo, que deve entregar serviço público de qualidade, que deve atender a mulher no seu momento ali pré, peri e pós-natal. Até para a gente reduzir esse alto índice de mortalidade infantil que a gente tem em Aracaju, um dos maiores do país, mas é preciso responsabilidade com dinheiro público. Hoje a gente paga lá na maternidade mais do dobro do que a gente paga na maternidade mais cara privada de Aracaju. Então, o que a gente entende é que é fundamental... O parto, né? O parto. A senhora está falando do parto. O valor do parto. O valor do parto. Sim. Então, o que a gente entende que é fundamental, Foca, e André e Lucas, é a gente desprivatizar a saúde de Aracaju. Por quê? Porque a gente entende que o serviço público ele deve ser gerido
pela Prefeitura de Aracaju. Não dá para o prefeito virar um mero intermediário entre o orçamento público e grandes organizações privadas. Veja, eu não estou dizendo a senhora e o senhor que o seu comércio é ruim, que a iniciativa privada é ruim, muito ao contrário. Tudo isso é muito importante na economia da nossa cidade. Mas o grosso do dinheiro público não pode ir para a mão de poucas famílias em Aracaju. Isso acontece na saúde. Nós temos 2 hospitais que estão privatizados. A gente tem hoje a saúde de Aracaju com profissionais que são totalmente terceirizados. Até os médicos são contratados por pessoa jurídica. Eu acabei de sair do Sindicato dos Médicos e estávamos dialogando lá no podcast. Então, nós queremos pensar uma saúde e construir uma saúde que olhe o ser humano de forma integral. E isso significa garantir que você não vai enfrentar uma fila quilométrica para fazer um exame simples. Por que a gente não incorpora tecnologia dentro do Sistema Único de Saúde? Eu conversava com os médicos e nada impede que até exames mais simples, como o exame de colheita de sangue, exames que são relativamente mais simples comparados a outros, possam ser feitos nas próprias unidades básicas de saúde. Isso é incorporar tecnologia no próprio Sistema Único de Saúde. Eu estou dizendo que isso é possível porque, veja, aqui nada nos impede de fazer isso. Nós tivemos eletrocardiograma numa comunidade ribeirinha, lá no Amazonas, em que o eletrocardiograma foi feito com a equipe que foi lá, que não tinha como se deslocar a pessoa por causa da questão ribeirinha. E esse eletrocardiograma foi enviado para a USP. E o pessoal da USP fez o laudo e em menos de 2 horas voltou para o médico que estava ali atendendo aquela população. Hoje a gente tem telemedicina, as coisas são regulamentadas, a gente precisa avançar nisso, mas entender que o uso de tecnologia, que o respeito ao povo, que o respeito ao funcionalismo público, você garantir concurso público para que o profissional médico, para que toda a equipe que trabalha na unidade básica de saúde possa trabalhar com tranquilidade, com estabilidade, é fundamental para a gente mudar a lógica de gestão da saúde. Então, a gente tem várias propostas, mas entre elas, a gente tem que zerar, e vai focar nisso, zerar as nossas filas, que são fundamentais, a gente focar na saúde da mulher. Isso significa que nós vamos garantir atendimento materno-infantil como prioridade no município de Aracaju. Nós vamos garantir uma mesa de negociação permanente com os profissionais da saúde, vamos garantir equipes completas. Isso significa que o investimento em municipalização, em unidade básica de saúde, para a gente é real. Nós vamos ampliar as equipes de saúde da família em parceria com o governo Lula. E mais do que isso, só para concluir, nós vamos garantir que não somente o médico que pratica o ato médico, mas o enfermeiro que está ali no cuidado, o técnico de enfermagem que faz procedimentos simples, o agente de saúde da família que vai em loco fazer a escuta ativa e a busca ativa dessa população, toda a equipe funcionando, essa pluralidade de profissionais faz com que haja resolutividade na saúde pública. E a gente quer garantir isso em Aracaju. Bem, eu quero entrar na questão do discurso, né? Todo candidato tem o seu discurso, naturalmente que o pessoal tem o seu. O pessoal tem um discurso muito extremado, vamos dizer assim, muito à esquerda, né? E Aracaju, de certa forma, é uma cidade meio que conservadora, né? E vocês vêm insistindo nisso eleição após eleição, né? Quando é que vocês vão começar a fazer uma análise diferente, né, nas campanhas e partir para entrar, vamos dizer assim, com um discurso mais palatável para o eleitorado, né? Eu falo isso porque as pessoas elogiam muito o seu desempenho, mas na hora da pesquisa, na hora do voto, enfim, a gente sempre vê o pessoal ficando um pouco aquém do que poderia ficar. A minha pergunta é exatamente sobre essa questão do discurso de esquerda ao extremo, né? Isso não prejudica a campanha de vocês, não? De maneira nenhuma, André. Eu acho que a gente tem que fazer com que a nossa prática política, ela reflita aquilo que a gente acredita na sociedade. Nós, do PSOL, acreditamos muito numa política que entenda que o fundamental é garantir qualidade de vida para o senhor e para a senhora, é reduzir desigualdade. E é por isso que a gente tem uma compreensão de esquerda, porque é isso que a esquerda prega. Agora, é claro que as pessoas constroem esse discurso na perspectiva de que nós somos radicais. O nosso radical, André, é ser radical de raiz, é ser radical de entender que a política não pode servir para os interesses de alguns poucos. A política deve servir para o interesse das pessoas que mais precisam. E assim a lógica da cidade funciona melhor. E por que eu digo isso? Porque o PSOL, por exemplo, ao contrário do que as pessoas às vezes divulgam, é o partido que mais cresce no Brasil e é o partido que mais cresce em Aracaju, é o partido que mais cresce entre a juventude. Portanto, eu acho que a gente não precisa se adaptar, a gente tem que ser verdadeiro com o que a gente acredita e as pessoas estão entendendo essa mensagem. Tanto é assim que nós tivemos
os últimos vereadores mais votados e vereadoras mais votadas de Aracaju, deputados e deputadas estaduais mais votados de Aracaju, porque as pessoas compreendem que o PSOL é esse partido que tem uma esquerda em sintonia com as lutas populares do século XXI. E é importante dizer também, André, eu aproveito a oportunidade, Foca, que essas pesquisas, elas refletem um cenário do momento. Mas eu também quero lembrar vocês que em 2022 eu tinha 1% nas pesquisas. Praticamente até as vésperas de eleição. Era 1%, 2%. Algumas pesquisas me davam até menos. Quando as urnas abriram, a senhora e a senhora Aracajuana que estão me ouvindo, eu tive praticamente 12% dos votos válidos em Aracaju. Eu tive mais de 21 mil votos em Aracaju, numa eleição já polarizada, disputando com candidatos da extrema-direita, com candidato até do Partido dos Trabalhadores. Mas nós conseguimos, mesmo ali, em pouco tempo, de fato, nos apresentar para a população e tivemos esse retorno nas urnas. É por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com pesquisa eleitoral. Caso, né? Insistir e ter cuidado com as pesquisas. Porque as pesquisas eleitorais, elas, além de refletirem o momento, elas também são muito influenciadas por quem efetivamente contrata essa pesquisa. Com todo respeito às pesquisas eleitorais, às vezes eu acho que é um instrumento que acaba influenciando o eleitor, ao invés de simplesmente apoiar a democracia. Sim. As pesquisas, elas deviam ser para consumo interno. Porque às vezes a pessoa vai naquela coisa do voto útil, quando na verdade ela deveria ter o seu direito de decidir garantido. Candidata, eu queria conversar com a senhora também sobre questões relacionadas ao seu plano de governo. E aí, nesse caso especificamente, sobre gestão pública. Sobre a gestão, né, da prefeitura, caso de fato a senhora consiga se eleger. Uma proposta muito clara no seu plano de governo e que não deixa margem para duas interpretações é a redução da carga horária dos servidores para 30 horas semanais. A senhora propõe isso. E propõe isso dentro da perspectiva de que isso abriria espaço para a contratação de outros profissionais que seria feito através de concurso público. A minha pergunta é a seguinte: foi feito um estudo para saber de que forma isso impactaria as contas públicas municipais? E em um segundo plano, isso não incharia a máquina, né? Porque a gente já tem problemas em relação ao que se gasta com servidores. Isso não faria com que tivesse que contratar mais servidores, incharia a máquina e geraria mais gastos? Foi feito, de fato, um estudo sobre esse impacto? Isso é realmente viável, candidato? Sem dúvida, Lucas. Não somente é viável, como a gente entende que, de fato, é um caminho para entregar serviço público de qualidade na ponta para você que está me assistindo e é um caminho para garantir qualidade de vida para quem é servidor público em Aracaju. Nós temos esse compromisso, nós não estamos construindo um programa agora, nós estamos, inclusive, aperfeiçoando o nosso programa, que já vem sendo construído há um tempo, não somente dialogando com a universidade, com professores e professoras, com o Observatório das Metrópoles, com gente que pensa a cidade de forma ordenada e integrada, e estamos notadamente e, sobretudo, conversando com o senhor e com a senhora todos os dias na rua. A gente vai para as ocupações, a gente está nos movimentos populares, a gente está onde o povo sente realmente as dores e os desafios de viver em Aracaju. Então, a gente não somente garante essa redução, porque a gente tem isso como política, e a gente quer o contrário do que tem sido feito agora. Porque agora a gente faz completamente o contrário. Eu acabei de sair, como eu disse, do Sindimed, e o que me disseram lá é que tem médica que é contratada por pessoa jurídica e que não tem direito à licença maternidade. Se isso acontece com a profissional médica, que tem um poder aquisitivo até melhor na sociedade, você avalie o senhor e a senhora, que às vezes estão contratados ali, terceirizado e que precisa ficar devendo favor a político A e a político B. Isso tem que acabar em Aracaju. Nós vamos garantir concurso público, nós vamos garantir transparência na gestão, participação, o povo decidindo o orçamento é fundamental, porque é possível fazer desse jeito e esse é o único caminho que pode nos garantir de verdade mudança para a sua vida. Agora, só para complementar, também é verdade, muita gente vai prometer a mesma coisa aqui. Muita gente vai chegar com muitas propostas, mas nenhum dos candidatos que aí está pode entregar essas mudanças, porque ou representam a extrema-direita em Aracaju, representa aqueles que entendem que serve a um presidente que odeia mulheres, um ex-presidente que odeia mulheres, que serve a uma lógica de gente que quer corte de gasto na saúde, corte de gasto na educação, que queria dar ao povo cloroquina ao invés de vacina. E além dos que representam esses, nós temos o grupão que representa os mesmos de sempre. Essa turma de Edivaldo, de Fábio, que estão representados aí por Luiz, por Daniele, por Iandra. Iandra também representa os dois ao mesmo tempo, né? Tanto o bolsonarismo quanto quem já está no poder. Então, é uma gravidade a mais. Mas todos esses representam os mesmos interesses de quem está governando Aracaju há mais de 20 anos. Então, essa turma não merece um quinto mandato. Está na hora de a gente mudar e mudar com quem tem independência
e quem tem coragem de romper com esses grandes que dominam Aracaju e colocar o dinheiro a serviço do povo. Lá em São Paulo, o candidato do PSOL, do mesmo partido da senhora, em um ato de campanha, uma mulher cantou o hino nacional com a linguagem neutra. Por que essa linguagem neutra é tão importante ser falada? E se a senhora se tornar prefeita de Aracaju, a senhora poderia modificar o hino municipal de Aracaju para a linguagem neutra? Eu acho que o hino, inclusive o próprio Guilherme Boulos já se manifestou, na medida em que o hino é um símbolo nacional e que houve uma inadequação na utilização de linguagem neutra naquele momento. Não há nenhuma necessidade de se alterar símbolos nacionais ou municipais, ou hinos nacionais ou hinos municipais. É fundamental entender que quando nós fazemos o uso da linguagem neutra, nós fazemos numa perspectiva de linguagem também é poder, Foca. E nessa compreensão é importante que a gente reconheça e que a gente respeite a diversidade e as várias subjetividades que existem na nossa sociedade. É por isso que no nosso programa de governo nós temos um eixo que se chama Aracaju Diversa. Essa Aracaju Diversa é a gente olhar para a senhora, para que é mulher e que precisa ter um olhar diferenciado, que precisa de política pública específica, é a gente olhar para quem é da população LGBTQIAPN+, que hoje, para fazer um exame e ser atendido no ambulatório, precisa se deslocar para Lagarto, porque não tem um atendimento específico em Aracaju. É a gente olhar para a população negra em Aracaju, para nós, mulheres negras, que estamos na base da pirâmide social, que, inclusive, estamos nos maiores índices de violência doméstica e familiar, nos maiores índices de mortalidade infantil, de mortalidade materna, que são mortes evitáveis. E a gente ter uma política com foco, com centralidade para essas pessoas que mais precisam. E, por fim, população em situação de rua, que em Aracaju está sendo violentamente desrespeitada e a gente vai mudar isso. Então, a gente quer olhar para a diversidade da sociedade e construir um Aracaju para todo mundo. Bem, apesar de serem favas contadas, como se diz no popular, o pessoal também teve suas divisões e, enfim, vocês passaram por uma discussão ampla e eu não posso deixar de perguntar isso aqui. Hoje, dentro do PSOL, apesar da sua proficiência, da sua capacidade, que eu reconheço de perto aqui no programa, dentro do PSOL existe um nome, que é o de Linda Brasil, que teoricamente seria um nome muito mais forte nessa eleição. E na hora H, vocês praticamente tiraram Linda do pleito, digamos assim, né? Foi o que aconteceu? Foi uma imposição, o nome de Nioli Campos? Não seria melhor ter, inclusive representando essa camada que você está defendendo aí, a presença de Linda Brasil hoje, né? Dentro da campanha? Nós temos a presença de Linda Brasil hoje na campanha. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade. O que houve no PSOL, como há em qualquer partido que se constrói democraticamente, é uma disputa interna. E eu fiquei muito lisonjeada de disputar com uma mulher como Linda Brasil, que é uma referência na nossa política, vereadora mais votada, deputada extremamente votada, mais votada de Aracaju. E Linda vem com toda a sua força, gravou muitos vídeos, está nas ruas com a gente em campanha, porque entende que o que a gente precisa enfrentar agora é a política do ódio, a política do atraso, a política da corrupção, que não pode tomar conta dos cofres de Aracaju. Linda tem essa responsabilidade, assim como eu, assim como o coletivo do PSOL. Então, o que houve foi, na verdade, essa disputa natural e saudável para todo o Partido Democrático, e o meu nome foi escolhido, né, pela maioria dos militantes do PSOL, e nós estamos juntas para levar para Aracaju as mudanças que o povo precisa. Ou seja, ela está na campanha. Está na campanha. Ontem, inclusive, a nossa primeira caminhada sexta-feira, que foi no Calçadão, Linda estava lá, bem linda, batendo o seu leque, dialogando com o povo, conversando com a população LGBTQIAPN+, e com todo o povo de Aracaju, para a gente votar em quem tem coragem. Mas ela esperneou na hora da decisão. E é natural, veja, para mim é uma alegria muito grande estar aqui sendo porta-voz dessa coletividade e tendo uma mulher como Linda disputando comigo. Então, para mim, isso foi, de fato, foi muito engrandecedor politicamente e eu tenho certeza que a gente vai seguir juntas, porque outras disputas virão. É importante, sabe, André, que a nossa luta, Foca, ela nem se inaugura e nem se encerra nessa eleição. Nós queremos chegar e vamos chegar ao segundo turno e vamos vencer as eleições para que Aracaju tenha a primeira prefeita. Mas, além disso, nós seguiremos na luta e em conversa com você. Isso acontece com Linda Brasil também. Candidata, nós estamos já caminhando para o final da nossa entrevista, mas temos um minutinho ainda para uma resposta de um ponto que eu acho muito importante. Há 2 anos a senhora foi candidata ao governo do Estado e, naquele momento, em seu plano de governo, a senhora defendeu, por exemplo, a ideia de uma DESO 100% estatal.
No seu plano municipal, a senhora traz de novo essa ideia da presença, da ideia de fortalecer a DESO. Nós estamos à véspera do leilão da DESO e há inclusive a perspectiva de que a DESO seja vendida, enfim, sem entrar nos pormenores, e que Aracaju receberia, especula-se que Aracaju receberia cerca de 300 milhões com essa venda. Caso eleita prefeito, o que fazer com esse dinheiro e como a senhora deve tratar essas questões em relação à venda da DESO? Eu quero, inclusive, me manifestar dizendo que eu lamento muito que o prefeito tenha pisado na lei orgânica do município, porque a lei orgânica, inclusive, proíbe que seja entregue o serviço de distribuição de água para uma empresa privada, como vão fazer com a DESO. Na verdade, é um crime. A gente tem lutado ao lado dos servidores e servidoras porque a gente precisa democratizar o saneamento básico em Aracaju. A gente precisa fazer com que tratamento de esgoto, distribuição de água chegue nos mais afastados rincões do nosso município. E isso significa DESO forte, DESO pública, servidor valorizado. Agora, obviamente, esse crime será cometido e nós vamos, a partir do que acontecer, dialogar tanto com o governo do estado quanto com o povo, que é quem decide o orçamento, no nosso caso, no nosso governo, e vamos, obviamente, investir, claro, retornando sempre para serviço público de qualidade, para garantir que a água chegue em todos os lugares, para a gente pensar na nossa saúde, para a gente pensar no busão 0800, para a gente pensar na Aracaju que a gente quer construir. Chegamos ao final da nossa entrevista. Foca, André, primeiro me despedir de vocês, dizer que foi um prazer estar com vocês ao longo desses dias, né? Obrigado pela parceria. Sem dúvida, o prazer, a satisfação foi toda nossa e a grande audiência desse horário, né? Com a sua condução realmente muito ética, muito profissional. Quero aqui parabenizar o Sistema Atalaia pela iniciativa. Sou um mero participante, mas com grande alegria participei desse projetaço que foi a sabatina com os candidatos e com Lucas Moura e Foca, dois grandes amigos aqui participando junto. Que maravilha, né? Um abraço para todos os telespectadores, obrigado pela audiência, hein? André, foi um momento assim muito honrado para mim e assim a gente discutir as problemáticas de Aracaju, as soluções e também saber dos candidatos ali, né? Os que têm a coerência no discurso, aqueles que não têm coerência. E aquele famoso apertozinho, né? Para todo mundo, o famoso né? Apertozinho que foi sensação aí, meu amigo, nas redes sociais depois das entrevistas. Foi, né? Jornalismo de qualidade, né? Muito obrigado pela presença. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Foca. Muito obrigada, André. Obrigada a todo mundo que compõe o Sistema Atalaia de Comunicação. E eu quero agradecer a oportunidade e pedir para você nos acompanhar nas redes sociais. Esses próximos 45 dias são dias muito desafiadores, menos já, 30 e poucos dias, mas a gente sabe que Aracaju precisa de mudança. E agora não é qualquer mudança, não é qualquer mulher. É gente que de verdade represente a classe trabalhadora em nosso município. Nós precisamos ter prefeita que garanta busão 0800 para você ir trabalhar com tranquilidade, de graça, 24 horas, 7 dias por semana. Então, meu abraço. Nos procurem nas redes sociais, a gente só tem 24 segundos de TV. Né? Obrigado, mas a gente vai conversar com todo mundo e é 50. Muito obrigado. E com a entrevista da candidata Nioli Campos, encerramos a série de sabatinas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju. Amanhã, quinta-feira, vamos entrevistar os candidatos, a partir de amanhã, a prefeito de Itabaiana. O primeiro entrevistado será Valmir de Francisquinho. E na quinta, aliás, amanhã, quarta-feira, Valmir de Francisquinho, e na quinta, Edson Passos. A ordem foi definida por sorteio com os representantes dos partidos.